Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal Como Tudo Eu Vislumbro. Trecho do livro de Greg Braden, A Matriz Divina, o encontro com o nativo guardião. A última coisa que eu esperava ver em um final de tarde de outubro, ao escalar uma trilha remota em Four Corners, no noroeste do Novo México, era um dos guardiões das tradições americanas nativas andando em minha direção. Nesse mesmo caminho, mas lá estava ele, de pé, no topo de uma pequena rampa que nos separava. Na medida em que nossos caminhos convergiam, não sei bem desde quando ele estava ali. No momento em que eu vi, ele aguardava minha chegada. Olhava-me enquanto eu escolhia meus passos entre as pedras soltas da trilha. A luminosidade do fim de tarde ensombrava profundamente a silhueta do corpo do homem. Quando ergui a mão para bloquear a luz do sol dos meus olhos, vislumbrei mechas do seu cabelo comprido até os ombros, soprando pela face. Ele parecia tão surpreso em me ver quanto eu em vê-lo. Projetando o som com a mão em concha em volta da boca, ele gritou: "Olá!" Respondi: "Olá!" Não esperava encontrar ninguém aqui essa hora do dia. Aproximando-lhe, perguntei: "Há quanto tempo você estava me observando?" Ele disse: "Não fazia muito tempo. Vim até aqui para ouvir as vozes dos meus ancestrais vindas destas cavernas." Falou-me enquanto apontava para o lado oposto do cânion. O caminho em que estávamos dava volta em torno de uma série de lugares arqueológicos, construídos cerca de 11 séculos por uma tribo misteriosa. Ninguém sabia de onde tinham vindas, nem quem eram eles, sem evidências alguma da evolução de suas habilidades. Ao longo do tempo, essas pessoas, chamadas pelos nativos modernos simplesmente de os antigos, apareceram em um momento da história trazendo a mais avançada tecnologia jamais seria vista na América do Norte durante 1000 anos seguintes. Dos edifícios de 4 andares, perfeitas câmaras kivas, estruturas cerimoniais arredondadas, subterrâneas, aos seus amplos sistemas de irrigação e colheita sofisticado, que garantiu o sustento da população. O lugar parecia ter surgido do nada, e em um belo dia, de repente, os que o tinham construído foram embora, simplesmente desapareceram. Os antigos nos deixaram preciosas pistas para nos dizer quem eles eram. Com exceção da arte rupestre nas paredes do cânion, nunca foram encontradas registros históricos sobre o fato. Não existem locais de cemitérios coletivos, de cremações, nem sinais de guerras passadas. Ainda há, sim, as provas são visíveis: centenas de antigas habitações ao longo de uma garganta de 18 quilômetros de comprimento por 2 de largura, no canto remoto de um cânion no deserto do Novo México. Eu já havia estado nesse lugar outras vezes para caminhar imerso na estranha beleza dessa desolação aberta. E para sentir o passado nesse
entardecer de outubro, tanto o nativo quanto eu havíamos chegado ao meio do deserto no mesmo dia e pela mesma razão. Enquanto trocávamos ideias sobre os segredos que o lugar ainda escondia, meu novo amigo me contou uma história. Uma vez, há muitos anos, começou o nativo, guardião da sabedoria. Há muitos anos, o mundo era muito diferente de hoje em dia. Existiam menos pessoas, vivíamos mais próximos da terra. As pessoas entendiam a linguagem da chuva, as colheitas e o grande Criador. Sabiam até mesmo falar com as estrelas, e os povos do céu estavam cientes de que a vida é sagrada e que ela vinha do casamento da Mãe Terra com o Pai Céu. Era uma época em que tudo estava em equilíbrio e as pessoas eram felizes. Sentia uma coisa muito antiga crescendo dentro de mim, enquanto ouvia ecoando a calma voz do homem pelo arenito das paredes rochosas em volta. De repente sua voz ficou triste. Ele disse: então, alguma coisa aconteceu. Ninguém realmente sabe o porquê, mas as pessoas começaram a se esquecer de quem eram. Ao se esquecer, começaram a se sentir separadas da terra, separadas uma das outras e até mesmo de quem os havia criado. Ficaram perdidas, vagando pela vida, sem nem uma direção ou destino. Neste estado de segregação, acreditavam que deveriam lutar para sobreviver aqui nesse mundo, para defender-se das mesmas forças que lhes concederam a vida, que tinham aprendido a viver com tanta harmonia e confiança. Logo passaram a se proteger energicamente do mundo em que viviam, em vez de viver em paz com o mundo em que estavam dentro deles. Imediatamente a história que ele contava encontrou ressonância em mim. Enquanto eu ouvia, eu encontrava a descrição perfeita de como procedem os seres humanos hoje em dia. Nossa civilização, sem sombra de dúvida, focaliza mais o mundo em nossa volta do que o nosso mundo interior. Com exceção de poucas culturas isoladas e de alguns remotos bolsões de tradições ainda remanescentes, gastamos centenas de milhões de dólares todos os anos, defendendo-nos de doenças e tentando controlar a natureza. Ao fazermos isso, com toda a probabilidade, ficamos ainda mais desgarrados de uma posição de equilíbrio com o mundo natural. O guardião da sabedoria havia conquistado a minha atenção. A questão agora era para onde ia levando tal história. Ele prosseguiu. Ainda que eles tinham esquecido quem eram, intimamente a dádiva de seus ancestrais continuavam existindo. E ainda havia uma memória vivendo dentro deles. Durante a noite dormiam e sonhavam que ainda tinham o poder de cura corporal, de fazer chover quando necessário e falar com os ancestrais. Sabiam que, de algum modo, poderiam encontrar uma vez mais seus antigos lugar no mundo natural. Enquanto tentavam se lembrar de quem eram, começaram a construir coisas externas para se lembrar das internas. Se recordarem quem realmente eram intimamente. Com o passar do tempo, chegaram até mesmo a construir máquinas de cura, fabricar produtos químicos para fertilizar seus plantios e a esticar fios para se comunicarem.
a longas distâncias. Quanto mais se distanciavam de seus poderes interiores, mais atravancados suas vidas ficavam com as coisas que eles acreditavam que iam torná-las mais felizes. Enquanto eu escutava, eu percebia o paralelo inconfundível entre a narração sobre essas pessoas e a nossa civilização de hoje. Nossa civilização ficou impregnada de sentimento de impotência quanto nos prestar ajuda ou fazer um mundo melhor. Percebemos uma sociedade com problemas, com bandeiras que nos sinalizam que estamos fora da rota de uma vida rica, saudável e significativa. Evitar doença ao invés de uma vida saudável? Ao invés de evitar doenças, ter uma vida saudável. Claramente fizemos a opção da sobrevivência e nada mais dessa maneira ninguém é verdadeiramente feliz. Ninguém vence realmente. Quando nós encontramos vivendo assim, a atitude óbvia, evidentemente, é melhor procurar outro caminho. Precisamos, essa é a proposta deste livro, e este é o motivo pelo qual compartilho essa história. Como a história termina? Perguntei eu ao nativo, guardião da sabedoria. As pessoas encontraram finalmente o poder e se lembraram de quem eram? Nesse momento, o sol já desaparecia por trás das escarpas do desfiladeiro e pela primeira vez eu podia ver melhor com quem estava falando. O homem queimado de sol em minha frente deu um amplo sorriso ao ouvir minha pergunta, ficou quieto por um instante, depois sussurrou. Ninguém sabe, porque a história ainda não terminou. As pessoas que se perderam são nossos ancestrais. E somos nós que estamos escrevendo o final dessa história. O que você acha? Depois disso, só voltei a vê-lo poucas vezes em vários locais dessas regiões que caminhávamos, que ambos amavam. Entretanto, lembro-me dele muitas vezes, até hoje, quando observo como se desdobram os eventos no mundo, lembro-me dessa história e pergunto-me se ainda chegaremos a ver como termina durante nossa vida. Será que o leitor, ouvinte e eu será o que vão se lembrar? São muito grandes as implicações da história contada pelo homem do cânion, a sabedoria convencional da narração e aqui as ferramentas das civilizações passadas. Independentemente da idade que tinham, eram, de certa forma, menos adiantadas do que as modernas tecnologias. Ainda que seja verdadeiro o fato de esses povos não contarem com os benefícios da ciência moderna, naquela época, para ajudar seus problemas, talvez ele tivesse algo ainda muito melhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado, universo. Namastê, amados.